Fala comigo, tá começando mais uma edição do RG Podcast, 11ª edição. E hoje com ele, nascido de família rica, berço de ouro, herdeiro de uma família tradicional da cidade, nunca teve dificuldade pra nada, comia pera no micro-ondas. Meu amigo Tomás Santos, beleza, meu irmão? E Regis, tranquilo, irmão. Cara, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Você sabe o quanto você é importante na minha vida, na vida de outras pessoas do nosso município. É uma Obrigado. amizade de mais de 20 anos. Muitos Verdade, projetos foram realizados juntos e quem sabe vem outros aí. verdade, Tomás, tudo verdade. isso que eu falei é verdade, né? Rapaz, vou te falar uma coisa. Eu acho que a única parte que é verdade aí é da família tradicional. E essa facilidade. Conta pra galera, quem é o Tomás? Rapaz, Tomás é um cara nascido e criado em Mangaratiba, filho de professora, é um cara que de família humilde, simples, né? Família humilde? É, com certeza, humilde, simples. A minha mãe foi uma pessoa que sempre batalhou muito para que a gente pudesse ter o acesso à educação, para que a gente pudesse vencer através dos estudos. E hoje eu estou aqui, né, por ter essa oportunidade Eu que de te agradeço, conversar irmão. A com. oportunidade é minha de conversar Pô, contigo, cara. obrigado, irmão. Conversar contigo aí, conversar com o pessoal de casa também, para a gente poder falar um pouquinho sobre não só a minha vida, mas a nossa história, que a gente tem história pra caramba aí Pô, e também, né? bota história nisso, mas nem muita coisa a gente não pode contar. Mas sempre foi fácil, cara. A infância. Vamos começar pela infância. Cara, Infância Mangaratiba, infância tradicional. assim, cara, assim, eu não tenho vergonha de falar da minha infância, né? Assim, a minha mãe, ela foi uma pessoa muito batalhadora, desde sempre. Eu sempre tenho ela como referência, porque foi a pessoa que de fato exerceu o papel de pai e de mãe na nossa família, né? É, o meu pai, posteriormente, se tornou um grande amigo meu, né? Teu pai era o saudoso Mochila, Negão Mochila, Vanderlei negão. Mochila, Cavaco, Bobanjo. justamente, do Cavaco. E foi um cara que se tornou um amigo meu, foi uma pessoa que a gente, com o passar dos anos, acabou criando esse vínculo de amizade, sentar numa mesa de um bar, tomar uma cervejinha, bater um papo e tudo mais. Mas, obviamente, que eu entendo e reconheço que o mérito hoje do que eu vivo, do que meu irmão vive, do que a minha família vive, é tudo da minha mãe, né? Minha mãe estava ali sempre ali, quando a gente ficava doente, ela estava acompanhando a gente, quando a gente estava feliz, Dona era ela, Célia. quando estava triste, era ela. Então, assim, minha mãe sempre foi assim, o nosso ponto de referência, né? Sempre foi aquela pessoa ali que sempre ajudou a gente de todas as formas. Minha mãe e minha tia, né? Minha tia Glodo Glodo, também. Glodo, beijão pra você, Glodo. Gente boníssima. Mas eu lembro, cara, que era muito cuidado, né? Era demais, demais, demais. Tomás teve uma infância legal, infância em Mangaratiba, infância tradicional do mangaratibano ou mangaratibense, que a gente já não sabe mais Eu como é que se prefiro fala. Bangaratibense. É Eu mais acho que bonito, soa mais gostoso, mangaratibense. inventaram esse negócio de Mangaratibana aí de uns tempos pra cá, né? Mas a gente continua com o nosso mangaratibense, que soa mais É, gostoso. Então justamente. você teve aquela infância no centro de Mangaratiba ali, pracinha, bola na quadra. Cara, minha infância em Mangaratiba foi muito, assim, foi muito gostosa, proveitosa, né? A gente, naquela época, hoje em dia, não sei como que já funciona, mas naquela época tinha hora para você poder voltar para casa. 10 horas estourando, Se né? não voltasse para casa, a mãe ia com a chinela atrás buscar, que senão era complicado. Sempre tive bons amigos, sempre tive bons amigos na época de escola também. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com essa questão de amizade. A minha mãe, ela sempre teve esse cuidado de saber com quem a gente estava andando, com quem a gente estava brincando, Eu sei bem. procurar saber, né, como é que funcionava. E a minha infância foi ali na Escola Maria Augusta, ali no Centro de Mangaratiba, que inclusive hoje o meu filho estuda a mesma escola que eu estudei quando eu era Foi criança. legal. Depois da Maria Augusta eu fui para o Coronel, estudei no Coronel alguns anos também. E aí saí do Coronel e fui para o João Paulo. E aí lá no João Paulo foi onde eu acho que eu tenho as melhores e maiores lembranças assim da minha adolescência, da minha infância. Eu lembro que eu estava no Colégio João Paulo II, estudando e regendo a banda. Chegou uma senhora, pô, tudo bem, meu filho? Eu falei, tudo bem. Meus filhos são músicos. Tá. Eu falei, pô, posso conhecer? Traz aqui. Daqui a pouco veio Tomás e o Tássio. Eu olhei para um, olhei para outro. Crianças, né, cara? Tássio mais novo, você já é um pouquinho mais velho, mas o quê? 12 anos, 10 anos? É. Nessa faixa A etária, diferença mas... de 2 anos por um pouco. Então, nessa faixa etária, a garotada meteu a mão no instrumento, cara. Coisa de louco. Esse dom, essa aptidão pela música. Cara, eu vou te falar, eu acho que isso veio, não sei se foi do meu avô, porque meu avô era músico, né? Meu avô, ele era músico na cidade, inclusive eles tinham uma banda aqui que era 8 de setembro, e aí o pessoal chamava que era Furiosa, né? Furiosa. E aí existia essa questão da banda de música. Acredito que de repente muito dessa veia artística, dessa parte musical, possa ter sido herdada por essa razão, porque minha mãe não nada pra música, minha mãe, meu, não é disco, mas canta
Pode Agora, falar. agora tá fazendo aula de música. Agora? Melhorou bastante, tá muito bacana. Agora tá tirando onda. Eu falo pra ela, mãe, você tem que ser afinada, mãe. Aí ela foi fazer aula de música, tá tirando onda agora. Tá cantando em coral e tudo. Não, pô, legal. Mas o meu, assim, meu tio, minha tia, ninguém nunca foi por esse lado da música, né? E é engraçado você falar essa questão da música, porque viram que a música nos aproximou, né? Foi. Que a gente chegou lá no João Paulo lá, e aí você era responsável pela banda, regente da banda, Exato. né? Eu tenho lembranças maravilhosas daquela época lá, e eu lembro também que foi por conta da banda que a minha mãe escreveu a gente no projeto que teve da Orquestra de Mangaratiba, Eu entrei no projeto, né? mas eu não aguentei a bagunça. Nosso saudoso Venâncio, não foi Maestro isso? Venância, que inclusive a professora Maria das Graças, que era professora do João Paulo, também era presidente da Da Fundação fundação. Mário Peixoto, e ela trouxe o maestro Venâncio para a gente poder, para poder ministrar aulas de músicas, porque tinha alguns instrumentos aqui na cidade, mas que não eram utilizados. E por conta desse início nosso na banda de escola, a gente começou a ter esse trabalho da orquestra Municipal. municipal e eu participei. E, cara, o maestro Venâncio, né, hoje já não está mais entre nós, mas foi um cara também que foi fundamental na formação de muitos jovens. Não estou menosprezando ninguém. Ninguém. Mas entendam, como aquela não vai existir outra. É verdade, porque ele tinha um amor pelo que ele fazia. Ele tinha tanto amor pelo que ele fazia que ele saiu de onde ele morava e ele veio morar em Mangaratiba. Eu lembro, cansou Ele de tirar veio, do bolso para poder ajudar um, ele ajudar veio. outro, É. comprar instrumento, para ver a orquestra funcionando. Amigos nossos, inclusive, que eu me lembro da época, que estavam meio que se desviando, inclusive indo para o caminho das drogas e tudo mais. E eu lembro que o Venâncio pegava essa galera e sentava para conversar, e levava para casa dele, batia um papo, conversava, e começava a introduzir na música, e ele conseguiu salvar muitos jovens. Pô, direcionou Muitas muita vezes. gente, tem uns aí que são até profissionais da Tem música. o Renato. É isso já falar, o Renato. O Renato está nas Renato. Forças Armadas, não é isso? Renato hoje ele é sargento músico da Marinha, É. tá morando em Manaus, né? Inclusive eu tive em Manaus, eu fui a Manaus fazer uma prova lá de um concurso e eu encontrei com ele, a gente comeu um peixe junto lá, bateu um papo. Você também é bem concurseiro, hein, cara? Eu sou, essa área aí Mas aí é outra é, história. Aí tu teve com o Renato lá, Renato tá bem. Renato, um tá abraço pra bem, você, irmão. A internet hoje aproxima a gente, né, aproxima cara? demais, cara. E Renato hoje tá lá, tá vivendo a vida dele, também músico da Marinha, trompetista. Eu não sei se lá na Marinha ele é trompetista ou se ele é trompista, mas enfim, mas ele é músico da Marinha hoje. Fez a vida dele através da música, ou seja, cara, assim, a arte como um todo, a arte salva vidas, a arte ela transforma verdadeiramente. Exato, cara. Dá um caminho diferenciado, Dá. cara. Não adianta que quem pratica, quem faz arte, tem sempre um diferencialzinho que conta lá na frente. É a diferença. Tomás músico, Tomás cria de Mangaratiba. Tomás fez vários projetos aí para a juventude, né? Aula gratuita, o Tomás ensinou. Tomás é professor também? Cara, minha formação é em matemática, né? Muitos Nossa. não sabem, mas eu sou formado em matemática. Eu lembro que eu estudava no João Paulo, no terceiro ano do ensino médio, e aí eu fiz o Enem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tomás. Eu tô vendo aí que são diversos projetos, diversas conquistas, cara. Mas tudo isso fácil. Não, fácil não. Metendo a cara no livro e estudando, né, irmão? Estudando, fácil não. A minha mãe sempre se esforçou muito para tentar proporcionar pra gente o que ela podia. Mas, obviamente, que ela não podia pagar colégios caros, colégios fora de Mangaratiba. Eu lembro que eu estudei só por um ano fora de Mangaratiba, que foi só no meu primeiro ano do ensino médio. E aí depois, por algumas razões, eu acabei não continuando a estudar lá. E aí voltei para Mangaratiba de novo, para o João Paulo, fui estudar à noite. Eu tinha 16 anos, se eu não me engano, na época. E fui estudar à noite no João Paulo. E aí eu fiz o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio no João Paulo à noite. Se eu não me engano, a diretora da época era até a Patrícia Marcela. Patrícia Marcela, quando ela assumiu a direção da escola, já não estava mais lá também, né? Senão ia fazer faculdade de colégio, né? Ela era diretora lá e tal. E aí me incentivaram na época a fazer o Enem. Aí eu falei, cara, faz o Enem, não sei o que e tudo mais. Aí eu peguei, fiz o Enem de forma despretensiosa, assim, vou fazer. Aí fiz, aí consegui uma nota boa. Eu lembro que na redação eu tirei 800 e alguma coisa. Um bagulho assim, acho que de 1000 pontos eu fiz 800 e pouco. Top. E aí eu consegui uma pontuação para poder fazer a faculdade. E aí, a Mangaratiba não tem faculdade, e você tinha que ir ou para Campo Grande ou para Santa Cruz, que até hoje é assim, né? Eu espero, sinceramente, que no futuro a Eles gente possa. colocaram uns polos aqui na cidade, cara, mas a gente não vê aluno. Não, não tem. Então, Aí, então, assim, eu acho que até fica assim a sugestão
para os nossos políticos, pessoas que de repente têm essa proximidade, esse poder, de conseguir de repente proporcionar essa possibilidade de trazer para Uma faculdade Mangaratiba de uma fato, a faculdade. faculdade mesmo. Porque, por exemplo, eu fui numa faculdade, não vou falar o nome, não vou fazer propaganda para ninguém. Cheguei lá, não, pô, vem. Cheguei, a prova é em Angra. É, Pô, então a faculdade não é em Mangaratiba, pô. justamente. Então, assim, e não parece, mas tipo assim, eu me recordo que quando eu fui fazer faculdade, eu fui muito felizado, cara, também, porque eu tive uma estrutura por trás de mim, né? Eu tive a minha mãe, eu tinha minha tia, né? Então eu tinha, assim, aquelas pessoas que olhavam por mim. Então eu me recordo que eu saía de Mangaratiba e eu ia para a faculdade à noite, no ônibus. Pô, cara, a faculdade, quando eu chegava em casa de volta, já era meia-noite, 11 e pouca meia-noite. Então, assim, imagina para um pai, uma mãe, que tem outros compromissos, outros a fazer. Quando você é novo, é um pouco mais fácil. Por isso que eu falo muito que quem é novo, quem tem essas oportunidades de aproveitar. Porque o cavalo, quando passa selado, tem que montar nele. Deixar Senão, passar já senão era. já era, né? A idade vai chegando, as coisas vão pesando e tudo mais. Então, assim, era muita dificuldade, cara, porque era cansativo, era engarrafamento, risco de acidente. Quantas vezes a gente parava no meio do caminho na rua porque o ônibus quebrava, ou tinha algum problema, ficava na madrugada no meio da pista. Era uma coisa horrível. Mas, enfim, a gente conseguiu concluir, muitas pessoas em Mangaratiba, 90% das pessoas, quer dizer, 100% das pessoas que são formadas hoje no ensino superior, que são de Mangaratiba, tiveram que sair daqui Passar por para esse poder ser processo, né? formado, ou então fizeram o EAD, porque hoje em dia o EAD proporciona também essa questão de você não precisar Essa sair da cidade. facilidade. Né? Aí tu fez matemática, chegou a trabalhar como professor de matemática? Cheguei a trabalhar como professor de matemática, cheguei a fazer um projeto na UESC, Itaguaí, com um professor lá, o Hernani, lá, que foi meu professor lá do ensino médio no primeiro ano, lá em Itaguaí. Cheguei a trabalhar também com os projetos que tinham na época do governo federal, que eram umas aulas também, se eu não me engano, era Educa Mais Brasil, alguma coisa assim. Tinha o Educa Mais E aí Brasilzinho. eu fui trabalhar em algumas escolas, eu trabalhei na Marambaia. Fui na Marambaia dar aula de reforço escolar para as crianças da Marambaia. Quero mandar um beijo para a família, os filhos da Marambaia. Bárbara, Bárbara. já está marcada comigo para vir aqui bater um papo no podcast. A Bárbara é referência lá na Marambaia lá, pô. A Artista, Bárbara é artista, artista, é cantora. cantora, canta muito. Então, assim, eu dei aula lá, inclusive eu conheci a Bárbara lá. Eu, quando fui dar aula lá, fui trabalhar lá, a Bárbara trabalhava, se eu não me engano, nesse colégio, eu acho que ela era mediadora de um aluno lá. Eu tive a oportunidade de conhecer ela lá nesse colégio na Marambaia. Mas aí eu comecei a entender e perceber que essa parte, essa veia da educação, né, essa questão do dar aula de matemática, né, era uma coisa que eu gostava, mas para mim, eu gosto para mim, para eu fazer minhas aplicações e tudo mais. Quando eu ia dar aula ou ensinar ou algo do tipo assim, eu já não tinha tanto prazer assim, né? Cara, você vem de uma veia artística. Você é um músico espetacular. Para quem não conhece, procura. Deve ter na internet algumas coisas aí do Tomás tocando, Tomás cantando, Tomás apresentando também, que eu já vi Tomás apresentando. A tua veia artística é gigantesca. Matemática é legal, cara. Mas eu acho que a arte ou outras coisas que você buscava, pô, falavam mais alto. Ou não? Sim, acredito que sim. Tanto que eu, assim, eu me descobri dentro da música quando eu fui fazer parte da orquestra, né, com o Maestro Venâncio. E aí foi muito bacana, cara, porque a gente teve muitas experiências legais. Eu lembro que a gente tocou na sala Cecília Meirelles, lá na Lapa, no centro do Rio, lá. É, pô, para quem é músico, para quem vivencia aquilo, participar de momentos como esse é uma coisa assim absurda, né? Eu lembro que minha mãe foi me assistir, meu irmão também foi assistir, foi participar e tal. E assim, eu sou muito grato a essas pessoas, né? A professora Maria, por exemplo, que foi quem idealizou toda essa questão. Que Deus a tem, que hoje em dia não está mais entre nós, deixa muita saudade, Demais. né? Foi assim uma partida assim que, poxa, causou muita tristeza na cidade. Mas, pô, a Maria foi uma pessoa que, além de ser amiga de infância, né, da minha família ali, da minha mãe, da minha tia, foi uma pessoa que sempre respirou muito a cultura, né? Ela sempre trabalhou, Se lutou muito por essa pensasse em questão. cultura em Mangaratiba, você pensava em Maria das Graças. Justamente. Então, assim, ela foi uma pessoa que foi fundamental também nesse processo. Eu acho que as pessoas, cara, elas precisam começar a entender que toda a atitude que ela tem, principalmente os nossos governantes, os políticos e tudo mais, toda a atitude que ela tem
ela causa impactos na vida de alguém. Tanto positivo Tanto quanto negativo. positivo quanto negativo. Então, quando você toma uma medida, quando você toma uma decisão, quando você resolve fazer alguma coisa, você precisa entender que a sua decisão ela vai impactar diretamente na vida de alguém. Cara, e eu não estou falando de agora, não. Eu falo já de um bom tempo. Falta, cara. Falta um Sim, impacto sim. pesado no município de Mangaratiba, A cara. parte da cultura da nossa cidade, ela sempre foi uma parte muito carente. Está começando, tá começando a parecer que quer caminhar. Sempre foi uma parte muito carente. Atualmente, existe a pasta da Secretaria de Cultura que antes nem existia. Nem existia. É. Vai vir uma pessoa da Secretaria de Cultura, já está marcada comigo também, para a gente estar falando dos projetos da cultura. Fizeram uma apresentação na cidade agora, né? Da Páscoa, né? Parece, da Páscoa. Né? Meu filho participou, inclusive. Murilo? Ele fez um papelzinho lá de anjinho, parece, lá e tal. Impactou a cidade. Sim. Impactou a cidade. O pessoal gostou. Foi na Praça da Cidade, foi um evento bem bonito. Se eu não me engano, o secretário de Cultura atual é o Nelson, né? Conhecido também como Nelsinho. Nelsinho, né? Isso. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, bater um papo com ele. É um cara que respira cultura, é um cara isso é bom. Que é um cara assim que está com muita vontade de fazer as coisas acontecerem na cidade. Aí, Nelson, a hora que quiser. Eu acho que é um cara que seria muito bacana de participar, porque ele é um cara que ele tem um conhecimento muito grande e ele tem contato direto na Secretaria de Estado de Cultura. Isso então é um cara que consegue, é tudo. Então é um cara que ele consegue assim, contribuir de forma muito positiva assim, para a cultura da nossa cidade, que realmente é carente. Assim. Eu brinco muito com a minha esposa em casa e tal, que eu falo para ela assim, cara, eu tô morando em Brasília agora, né? E tipo assim, eu fico tentando buscar coisas que me remetam a Mangaratiba. Não acho. Né? Acho muito pouco. Consegue achar alguma coisa? Mas quando eu acho alguma coisa, por exemplo... Não é legal. Não, mas é legal, mas tipo assim, é pouco. É muito pouco do que a gente poderia produzir. Então a pessoa que... Eu vou mandar até um abraço para ele, Daniel Soares. Daniel Soares. Cara, quer ver eu me conectar com Mangaratiba? Eu tô em casa às vezes, eu boto no Spotify, ligo o som de casa, eu boto a música dele, aquele habitat natural da planta que ele tem, né? Uhum. Se eu não me engano, acho que é esse o nome da música dele, que ele fala sobre Mangaratiba, fala sobre o Coreto, fala sobre as praias, fala sobre os quilombos, não sei o que e tudo mais. E eu ouço aquela música, parece que eu tô me reconectando com Mangaratiba. Então você vê que a cultura tem esse poder, né? De conectar as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento. Daniel Soares é outro, que é cria da cidade, né? Começou no extinto grupo de samba. De samba, é verdade. Grupo de 30 componentes. Edinho era componente. Edinho fazia parte. Eu fui convidado na época, mas eu não tinha mais idade. Aí o Edinho foi lá, tocou, Betinho, Edinho, Pablinho, Telisson, Bola também. Bola, que agora o Fabrício, né? Isso. É verdade. Vandinho, Tomás também tocou. Rapaz, eu não cheguei a fazer uma participação especial. Era muita gente. Muito rápido. Robertinho Maromba. Nego Beto. Nego Beto agora é bodybuild. Nego Manhoso, forte. Dragão, o moleque tá grandão, abraço. Fisiculturista, né? Pô. O moleque tá bonito. E tá tocando violão, de vez em quando ele toca e canta na igreja. Pô, legal, bacana, legal. Aí, tá cantando bem, filho. Pô, legal. Tá cantando bem. Então, a cidade que respira cultura, cara, proporciona não só pra juventude, né, mas acho que para todo o comum, coisas maravilhosas, cara. E agora a Mangaratiba está começando a respirar um pouco mais de cultura, teatro na praça. Quero mandar um abraço para a CIA de Teatro Mangaratiba. Tá? Mandando um abraço para o Devanil e para a Cláudia, mando um abraço para toda a galera da CIA de Teatro. Tá? Bacana, legal. Tomás, músico, morador de Brasília, nascido e criado em Mangaratiba, foi funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura. Durante 8 anos, você trabalhou aqui no turismo também, né? Trabalhei no turismo. Na verdade, assim, em 2018, se não me engano, quando o Alan tomou posse, em novembro de 2018, eu iniciei ele participando do governo dele. Né? Fui trabalhar na Secretaria de Planejamento, cheguei a trabalhar na Secretaria de Tecnologia também, e Ciência. E aí, posteriormente, eu fui trabalhar na Secretaria de Turismo. Né? Eu percebi que você quebrou um pouco o estigma da Secretaria de Turismo. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas em alguns momentos, em alguns governos, a Secretaria de Turismo era só aquela palco, banda tocando, isso é turismo. Não, isso é evento. Sim. Aí eu reparei que vocês começaram a trabalhar com trilhas, escalada, aquele rapel lá na Pedra do Urubu,
É verdade ou foi impressão minha? Não, o que acontece? A Secretaria de Turismo, ela, nesses últimos anos, ela contou com uma equipe assim de pessoas que respiravam o turismo em Mangaratiba, E né? conheciam a cidade, né? Conheciam a cidade. Então, assim, lá tinha o Vitinho, que é um cara que opera no turismo, porra, há trocentos anos. Vitinho Lá, Corredor. lá tinha o Daniel, também, Daniel Reis, que é um cara que respira turismo também, que vive do turismo, que era até engraçado que ele falava muito isso, e depois eu ficava pensando, pô, cara, ele tem razão. O Daniel falava para mim o seguinte, falei, cara, 100% da receita que entra na minha casa é através do turismo. Eu vivo do turismo. Então, assim, é um cara que respirava realmente isso, é um cara que entendia e tinha propriedade do que estava falando, né? Tinha o Edinho também, que era guia de turismo também, ele, né? Guia turístico, na verdade, ele, né? Perdão, guia de turismo. Ele é formado também, é um cara que veio para Mangaratiba e viu um potencial gigantesco aqui em Mangaratiba e começou também a participar dessa equipe também. E aí eu lembro que, cara, muitas coisas bacanas foram desenvolvidas nessa época, sabe? Tentaram, na verdade, tentando de alguma forma fazer com que as pessoas tirassem da ideia dela que o turismo era aquela coisa limitada. Né? É muito mais do que isso. Então, assim, houve essa aproximação com os operadores de turismo, porque essa aproximação com quem opera no turismo, ela é fundamental. Então, eu lembro que o pessoal fez a criação de demarcação de diversas trilhas, criaram trilhas novas, Cara, propagação. eu gosto, de vez em quando, na caminhada, eu fazia a trilha do Mirante ali, da Estrada Sim, sim, Imperial. As primeiras vezes que eu fui antes, mato, só aquela trilhazinha mesmo, aquela picadinha, né? sim, Depois não, depois sinalizada direitinho, sim. caminho limpo. Fizeram um trabalho bem bacana. Um dos trabalhos mais bacanas também que foi feito no governo do Alan, que na parte do turismo, que muita gente não tem conhecimento, e eu vou até falar aqui para já fazer o merchan já, para o pessoal poder ter conhecimento, que é muito bacana, é um aplicativo chamado Turismo Mangaratiba. Se você entrar no aplicativo lá, na sua loja de aplicativo do telefone, digita lá, Turismo Mangaratiba, vai aparecer o aplicativo de Mangaratiba. Esse aplicativo, o que tem lá? Você tem catalogado todas as praias, todas as trilhas, todas as cachoeiras, todos não, mas as pessoas que se dispuseram a participar, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, tudo lá. E quando você seleciona uma praia, por exemplo, apareceu a praia tal lá em Conceição de Jacareí. Pô, como que eu chego lá? Você clicou lá, tem um mapinha, entra no Google Maps e te leva até lá naquela praia. Então, assim, é uma ferramenta absurda, muito bacana, muito simples de se utilizar. Sinceramente, eu não E, sabia. então, e que qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive morador. Cara, tem muito morador de Mangaratiba que não conhece as belezas que Mangaratiba tem. Eu sou um. Repete aí, Né? Tomás, o aplicativo, como é que é o nome? Turismo Mangaratiba. Entra lá na loja de aplicativo do seu celular, tá lá, Turismo Mangaratiba. Tomás, tá com quantos anos hoje, Tomás? Cara, eu tô com 36 anos. Experiência de sobra aí, né, cara? Rapaz, um pouco, assim. Dois filhos, Dois filhos. casado. Tá se aventurando pelo que agora, Tomás? Rapaz, eu atualmente, assim, eu sou um cara que eu sempre busco um propósito, né? Uma vez eu vi uma frase de uma pessoa que falou o seguinte: quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar te satisfaz, né? E se você parar para analisar, realmente isso faz todo o sentido do mundo, né? Exato. Porque se você não tem um objetivo, se você não sabe onde você quer chegar, pô, tá bom, hoje o que eu tenho hoje para mim é o suficiente, eu não preciso de mais nada, né? Então, assim, hoje eu sou um cara realizado, porque eu tenho dois filhos maravilhosos. Eu tenho uma esposa linda que, porra, me dá o maior apoio do mundo, tudo que eu faço. Uma pessoa que me incentiva e que acredita em mim. Eu acho que isso é fundamental. Ter alguém que acredite em você. É muito ruim, é muito triste quando você tem sonhos, quando você tem propósitos e você olha para o lado e você não tem uma pessoa que acredite em você. Pelo contrário, aquela pessoa duvida que você é Da tua capaz de capacidade, fazer né? aquilo ou que você consiga alcançar aquilo. Então, assim, então eu já tenho meio caminho andado, porque eu tenho do meu lado uma pessoa que acredita no meu potencial e está sempre ali me incentivando o tempo todo, entendeu? Isso para mim é fundamental demais. Tá, mas vamos lá. E hoje o Tomás faz o que da vida? Hoje o Tomás mora em Brasília. Mora em Brasília? Mora em... Político, Tomás? Não, Senador, pô, não. deputado? Até tentei ser político, né? Tentou Fui ser político? candidato na Pô, tu veio cidade. candidato, pera, depois a gente chega lá em Brasília. Tu veio candidato aqui em Eu fui Mangaratiba. candidato no Garatiba nas últimas eleições. Foi bem votado. Na primeira eleição eu tive 181 votos, se eu não me engano. Na segunda eleição foi meio que assim. Decidi vir candidato, De porque última hora. Eu de lembro que última hora você não estava tão porque você estava estudando, fazendo algumas eu já coisas. estava já com. Eu já estava, na verdade, já a um passo de sair de Mangaratiba
mas entendi a necessidade da minha participação no cenário político e vim candidato também na última eleição. Se eu não me engano, eu tive acho que 120 alguma coisa, 120 e poucos votos, assim, se eu não me engano. Às vezes a gente fala assim, eu tive 120 votos. Aí a pessoa, pô, mas só? Meu irmão, vem candidato e tenta arrumar 10. Sem transferência. Sem transferência. Tenta arrumar 10 votos para ver se você consegue. É complicado. Convence que você vai fazer alguma coisa pela cidade, para aquela pessoa, para aquela comunidade. Tenta fazer isso. Verdade. E aí eu fiz, na verdade, para não, vou até registrar aqui, para não falar que eu não fiz uma transferência, eu fiz uma da minha esposa que morava comigo aqui, mas não botava aqui. É uma transferência válida. Verdade. Mas enfim, então assim, eu participei. Eu sempre trabalhei na política, sempre não, né? De 8 anos para cá eu trabalhei na política da cidade, com o Alan me deu essa oportunidade, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que aquilo era passageiro. Então, assim, eu trabalhava no governo, eu estava ali, mas eu entendia que aquilo tinha um tempo de início e fim. E eu coloquei na minha cabeça, cara, eu falei, cara, eu não posso terminar esse governo, não posso terminar esse mandato, eu não posso terminar esse trabalho sem ter conseguido subir um degrau. Cara, eu há um tempo atrás trabalhava, né, fazia os eventos, aí fui convidado algumas vezes para fazer parte de alguns governos, aí fiz na minha cabeça o seguinte, só trabalho na prefeitura se eu for funcionário público, concursado. Passei no concurso. Ah, tu tá na tua zona de conforto. Não. Tô não, irmão. Quero mais. Eu tô buscando, tô estudando, tô escutando propostas e a gente vai buscar. A minha zona de conforto não é essa. Não é eu trabalho na Vale hoje, trabalho na prefeitura, faço as minhas gravações. Você conhece o meu corre, Sim. Entendeu? Mas não tô na minha zona de conforto. A grande verdade é que a zona de conforto não existe. Não existe, exatamente não existe zona isso. de conforto. Você nunca vai estar confortável. Principalmente a gente que não consegue ficar estagnado. Né? Eu acho que a zona de conforto ela vai existir quando a gente se aposentar. A minha meta é 52. Então, vamos lá. Né? Então, assim, Raid, eu queria até aproveitar essa oportunidade, esse espaço, para falar, inclusive para os jovens de Mangaratiba, porque eu vejo muito isso. Eu vejo nos jovens de Mangaratiba uma briga muito grande às vezes, principalmente quando chega na época de política. Né? É o lado A e o lado B. Né? E essa eleição ficou muito evidenciado isso. O quanto as pessoas elas ficam loucas, cegas, né, pela sua preferência política. E no fim das contas, Regis, todo mundo tem o seu interesse. Exato. E eu aqui, eu não quero julgar, não. Porque quando você escolhe um lado político, uma cidade pequena, igual Mangaratiba, quando você tem poucas oportunidades de emprego, é óbvio que as pessoas esperam algum retorno. Ninguém está errado por esperar um retorno. Ninguém está errado por ter apoiado o candidato A e, porventura, aquele candidato A não ter dado uma oportunidade para aquela pessoa participar do governo dela, ela ficar chateada, frustrada. Ela não está errada, não, pô. Ela está no direito dela de ficar chateada. Apesar de saber que não existe ali uma condicionante, a pessoa não está errada em ficar chateada. Mas existem algumas que possuem, né, essa oportunidade. Algumas conseguem essa oportunidade. E eu fico muito triste quando vejo que as pessoas, quando conseguem essa oportunidade, e a maioria dessas pessoas são pessoas jovens da nossa cidade, elas não sabem aproveitar essa oportunidade. Não caçam um curso, não caçam uma faculdade. Cara, não aproveita a oportunidade. E a maioria delas uma soberba absurda. Parece que ela está num cargo de ministro do STF. Parece que ela está mandando na cidade, uma soberba absurda. Quando, na verdade, ela deveria pegar aquela oportunidade e transformar aquela oportunidade na oportunidade da vida dela. Porque eu vou dar um exemplo para você. Um jovem de Mangaratiba, que não tem filho, que não é casado, que mora com o pai, que mora com a mãe, está no emprego público, trabalha de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, que ganha, sei lá, seus R$ 2.000 por mês. Eu trabalhei na padaria do seu Ivan, eu tinha 16 anos, ganhava era R$ 200 por mês, pô. R$ 300 por mês é o salário mínimo. Eu peguei a época de salário de 200 e pouquinho, 400 e pouquinho, batia massa de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã a meio-dia, chegava em casa correndo, tomava um banho, comia o que tinha, ia para a escola e estudava até às 17 horas. Justamente. 18 horas em João Paulo. Justamente. Aí quando ficou um pouquinho mais velho, batia massa até às 16, tomava banho, ia para a escola, estudava de 18 às 22 horas. É isso aí, pô. Entendeu? E a gente fez a nossa oportunidade. Justamente. Então assim, eu saí de Mangaratiba de bicicletinha, tinha que chegar aqui na padaria do seu Ivan às 5h30 da manhã, que a padaria abria às 6 horas. Eu lembro que você ia na padaria. Eu tinha que estar aqui, eu vinha. Então assim, eu comecei na padaria do seu Ivan, depois da padaria do seu Ivan, fui trabalhar no Porto Belo. Eu costumo falar que quem é de Mangaratiba e não trabalhou no Porto Belo não é de Mangaratiba. Toquei 1 ano e meio na borracha do Porto Belo, irmão. Tem que trabalhar no Porto Belo.
Trabalhei no Porto Belo, aí do Porto Belo eu saí, fui trabalhar na costura litorânea, Itaguaí, do Marco Lembro Aurélio. disso, lembro tudo isso. Trabalhei lá. Aí depois de lá, eu fui trabalhar numa empresa em Bom Sucesso. Fiquei 3 ou 4 meses nessa empresa de Bom Sucesso. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar aqui em Itaguaí, no Porto. Aí vim trabalhar no Porto ali em Itaguaí. Do Porto de Itaguaí, eu vim trabalhar com o Luiz Pedro nessa Rimar, que é um empresário da nossa cidade, que gera emprego aqui na nossa cidade. O Pedrinho. Gente boa, Pedro, gente boa. Trabalhei com o Pedro na Serrimar. E se eu não me engano, depois do Pedro da Serrimar foi quando fui trabalhar no governo. Né? Houve essa oportunidade, eu trabalhei para o Alan, fiz campanha para o Alan, aquela coisa toda. Fizemos E, festas? E ele me deu essa oportunidade de trabalhar no governo dele. E quando eu entrei no governo dele, inicialmente, foi 2018. Em 2020 veio a pandemia, né? Foi 2020 e também teve eleição em novembro, final do ano de 2020 teve eleição, né? E eu vim candidato nessa eleição. E aí depois passou a eleição e tudo mais, e eu botei na minha cabeça, falei, cara, já passou 2 anos do mandato do Alan, o Alan foi reeleito, eu continuo aqui de alguma forma ajudando no governo e tirando meu sustento da minha família. Agora é a hora de eu pensar um pouco mais em mim e entender que eu tenho agora que buscar outros caminhos. Porque na minha como é que a minha cabeça funcionou? O Alan, no máximo, tem mais 4 anos de governo. Mais do que isso ele não tem. Então eu botei na minha cabeça que eu tinha 4 anos para resolver a minha vida. Cara, eu tenho 4 anos para poder entender qual caminho eu vou tomar. Porque daqui a 4 anos eu não sei o que vai acontecer. E eu também não quero ficar nessa incerteza, nessa insegurança de ter que ficar batendo na porta lá do político lá. Pô, lembra de mim, hein? Pô, eu te ajudei na campanha, balancei da bandeira. Eu entreguei o teu panfleto. Pô, me ajuda, tô precisando. Não queria fazer isso. Não desmerecendo quem precisa fazer, porque em algum momento eu precisei e fiz. Né? Fui lá e bati na porta lá com o Perizinho e pedi ajuda. E me deram essa ajuda. E eu transformei essa ajuda numa coisa muito maior. Entendeu? É oportunidade, oportunidade. O Oportunidade. cavalo selado. Passou, você montou e E aproveitou. vai embora. Tomás se formou, Tomás fez provas, Tomás. Cara, eu fiz algumas provas, Regis. O que acontece? Em 2020, quando eu tive 181 votos, eu pesava 133 quilos. Cara, eu tava enorme. Eu lembro de uma foto minha, a eleição foi no domingo, se não me engano. Na segunda-feira eu fui a Campo Grande com um amigo meu. E eu lembro que eu pedi uma cerveja, e aí esse amigo tirou uma foto minha. Eu olhei aquela foto e não me reconheci. Falei, cara, meu Deus, olha só como que eu tô, cara. Não, isso tá errado. Irmão, eu tava pesando 133 quilos, eu E a tava tua enorme, sorte você é alto, né? inchado. Tem o quê? Justamente. Tem dois? Eu tenho 1,93, 94 por aí. E aí eu, inchado, todo. Eu falei, cara, esse não sou eu, isso tá errado. E aí eu botei na minha cabeça, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a estudar. Eu vou voltar a estudar e eu vou focar nos estudos, vou aproveitar o tempo que eu tenho disponível, agora acabou esse negócio de eleição, acabou essa correria de eleição, eu vou correr atrás dos meus estudos. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria ser policial. Não importasse aonde, não importasse o que, não importasse nada, eu queria ser policial. Porque é uma área que eu tenho uma admiração, uma área de segurança pública, e eu tenho uma admiração gigantesca pelos bons policiais. Eu acho que é uma área, é uma profissão muito nobre, né? Exatamente. E eu comecei a estudar. Então, em 2021, em janeiro de 2021, eu iniciei esse processo de querer estudar. E aí eu começo, né? Chego do trabalho, trabalho de 8 até as 4, chego em casa, vou estudar, academia e tudo mais. E aí começou a vir aquela coisa na minha cabeça. Falei, cara, como é que eu vou fazer prova para polícia se eu preciso fazer um teste físico, que é a etapa do concurso pesando 133 quilos? Falei, cara, não tem Não tem como. como. E aí eu falei, cara, vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E comecei por conta própria, cara, fazer jejum intermitente. Me desculpe os nutricionistas que estão assistindo aí, mas eu comecei por conta própria, vou fazer, para ver se isso funciona Cara, mesmo. eu não sei se funcionou com você. Eu não vou falar o nome das nutricionistas, mas eu passei por umas 5, 6. Eu pesava 55 quilos. Sim. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma foto antes e depois. Eu não conseguia ganhar nenhum quilo. Criei uma dieta para engorda na minha cabeça, meu E irmão. funcionou. Ganhei 31 quilos. Olha isso. Hoje eu só estou pesando aí 90. Mas eu consigo manter. Se eu parar de fazer o que eu faço, eu Cai de caio novo. para 68, 65 muito rápido. Então, Entendeu? cara, é Mas doideira. comigo funcionou. Teu jejum intermitente funcionou com Cara, você? funcionou. Aí quando eu percebi que em uma semana eu perdi 3 quilos, falei, caraca, perdi 3 quilos de uma semana, cara. Falei, cara, esse negócio funciona mesmo.
E aí depois eu comecei a pesquisar e vi que não era muito recomendável fazer isso por longos períodos. Mas eu fazia tipo assim, 2 semanas e parava uma. Tá Uma doido. semana, sei o quê. Eu cheguei a ficar em jejum de 24 horas. Tá Ficar um dia maluco. inteiro sem comer. Entendeu? E assim, aí vai daquilo que a gente fala, determinação, cara. É o que você quer. Meu irmão, quando você quer muito alguma coisa, você faz o que tem que fazer. E aí, nesse meio do caminho, cara, eu comecei a conhecer algumas pessoas que foram fundamentais. Aí eu conheci o Gabriel Conte, que é professor de educação física. Gente boa, Gabriel. Foi um cara que foi fundamental nessa preparação minha, no meu emagrecimento. Eu lembro que no TAF, do concurso que eu fiz, eu tinha que fazer 30 flexões, eu não fazia nenhuma. Nenhuma. E eu falei, cara, não vou conseguir, como é que eu vou chegar lá e fazer 30 flexões se eu não faço nenhuma? Eu falei, não, a gente vai dar um jeito. E eu, meu irmão, de todo dia, Gabriel, e eu junto lá. O Edinho foi um cara que me ajudou muito. O Edinho, inclusive, cara, eu quero até registrar isso, eu sei que ele não gosta que fale, mas eu vou falar. O Edinho foi um cara que eu falei assim, pô, Edinho, quanto você me cobra pra isso? O Edinho virou pra mim e falou assim, cara, eu não tenho nem coragem de te cobrar. Sabe por quê? Porque a tua vitória é a minha vitória. Tu Assim, é irmão, rapaz. ele falou assim, ele falou, não só a sua, mas de qualquer pessoa que precise para a questão de TAF, eu não cobro nada, cara. Pode vir falar comigo que eu vou ajudar. Então, assim, o Edinho foi um cara que me ajudou muito também. E na minha reta final de preparação, que me ajudou muito foi o Everton também. O Everton foi um cara também que, pô, cara, todo dia comigo ali, todo dia. Chegava dia eu falava assim, Everton, eu não vou conseguir, cara. Ele falou, rapaz, se tu não conseguir, eu mudo de nome, vai dar Cara, certo. eu acho que o pior é a barra, né, não? A barra é o pior que tem. Então, assim, foram pessoas que participaram do meu processo. E aí, Regis, estuda, eu começo a fazer concurso. E aí eu começo a viajar o Brasil todo fazendo concurso. Eu lembro disso aí. Eu fui para Fortaleza, eu fui para Salvador, eu fui para Manaus, eu fui para Belém no Pará, eu Minas. fui para Minas, eu fui para Brasília. Nossa, eu viajei em muito lugar, cara, muito lugar, muito lugar. E eu sempre, Fortaleza no Ceará, e eu sempre percebia o seguinte, cara, eu estou estudando só há 6 meses, um ano, já estou conseguindo resultados legais. Não de aprovações já, mas resultados que você consegue perceber, cara, realmente funcionar, Caminho é esse aí. realmente estudar funciona. Eu estou no caminho correto, eu vou continuar. E aí eu começo a me preparar, porque quando eu comecei a estudar, a minha ideia inicialmente era fazer a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. E aí eu estou estudando e saio o concurso da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Falei, cara, porra, beleza, vou pegar esse concurso aí. Eu tava bemzão, preparado. Pô, na caneta, falei, cara, esse concurso aí é meu. Pô, ainda mais aqui que a base do concurso é no direito. Falei, cara, eu vou arrebentar. Aí fui lá fazer a prova, saí de lá com a sensação de que, pô, cara, pô, tirei onda. Tô dentro. Porra, essa aí é minha, não tem como, essa aí eu vou pegar. Resumo da história. De 100 pontos possíveis, eu fiz 72. Bem, pô. Fui bem, bem. Inclusive, estaria no top 100 com essa pontuação. De 50 mil candidatos. 72 pontos eu fiz. Só que existia um critério lá de desclassificação que você tinha que fazer no mínimo 50% em cada disciplina, né? E português sempre foi meu fraco. Sempre foi meu fraco. E aí eu, de 30 questões de português, eu só acertei 14. Nossa. E aí eu fiquei fora por conta disso. Reprovei na prova por conta disso, por causa de uma questão de português. Aí que eu pensei, falei, cara, eu tô muito mal no português. E a próxima prova já era um mês depois, que foram 2 provas, para investigador e para inspetor. Próxima prova daqui a um mês. Falei, cara, eu preciso melhorar português. O que, que eu fiz? Português. Fui para a prova em janeiro. Fui lá, fiz a prova em janeiro. De 30 questões de português, eu acertei 28. Quase gabaritou. Quase gabaritei. De 10 questões de informática, eu tinha que fazer 5. Eu acertei 4. Não era pra ser polícia do Rio. Aí bateu aquele desânimo. Eu já tinha feito várias provas no Brasil todo aí. Inclusive provas que eu fiquei reprovado também por uma questão. E aí eu virei e falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir dessa parada de prova, de polícia. Eu não quero isso pra minha vida mais. Eu acho que eu tô, como diz no jargão popular, piruando errado, né, que fala. Tô insistindo numa coisa que não é pra mim, né? Não é, cara, porque não é possível, não é possível. E aí, cara, eu recebi um telefonema dos amigos meus, porque quando você viaja para fazer essas provas, você faz muitos amigos, né? E aí eu conheci alguns amigos meus que iam para Brasília fazer a prova da Polícia Penal de Brasília. E me ligaram.
Falei, cara, vamos pegar essa prova aí, cara. Vamos ter um número de vagas legal, vamos pegar essa prova, pô, Brasília é diferenciado, pô, salário é bom, que não sei o quê, vamos pra Brasília, é seguro. Falei, cara, tô desanimado, não quero, não quero, não quero. E aí, de tanto esses amigos insistirem, eu acabei me inscrevendo para fazer essa prova. E aí nós fomos para lá, fomos um grupo de 5 amigos fazer essa prova lá. E eu me recordo que quando eu volto dessa prova, eu já estava namorando já com a minha atual esposa. E aí eu lembro que eu estava na casa dela e fui pegar o gabarito para poder corrigir. Saiu o gabarito extraoficial, eu vou corrigir. Porque essa prova que eu fiz lá, em Brasília, ela era aquela prova da CESP, né? Que uma questão errada Nada anula uma certa. certo. Então era 120 Ah, se eu questões. fizesse isso aí, eu ia ficar devendo. Eram 120 questões. Eu falei, cara, eu deixei um monte branco, porque é melhor você deixar em branco na estratégia, Do que você né? Do que você, de repente, pegar e errar. errar e você perder uma que você acertou. E foi isso que eu fiz. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou corrigir, cara. Eu acho que essa prova aí, eu acho que eu consegui uma pontuação legal. Eu comecei a corrigir. Resumo da história. Eram 30 questões de conhecimentos específicos, né? E das 30 questões de conhecimentos específicos, se eu não me engano, eu tinha que acertar 25, alguma coisa assim. Eu acertei 24. Aí, cara, eu falei, cara, realmente, definitivamente Não é. não é pra mim. E aí eu lembro, cara, que eu tava tão focado no português, que eu era tão ruim no português, que eu peguei assim aquela questão, olhei assim e falei assim, cara, não está errado, isso não está certo. Essa questão aqui, ela não está certa, ela está errada. Eu, sabe, comecei a me confrontar. E aí o que eu fiz, cara? Peguei o meu telefone, olha que loucura, liguei pro Getúlio. Getúlio, professor Getúlio. Abraço, Getúlio É, Xerém. liguei pro Getúlio Xerém. E aí falei assim, pô, Getúlio, cara, eu preciso da tua ajuda. Porque o Getúlio é uma referência, né? No português é uma referência. Português e inglês é uma referência. Cara, a situação é essa, essa, essa. Fiz uma prova, um concurso, assim, assim, assado. Eu estou reprovado nesse concurso por conta dessa questão, que eu julgo que ela está certa, mas o gabarito deu como errado. E eu preciso que você me ajude a formular. Quer dizer, primeiro eu preciso que você veja Se se eu estou realmente certo, estou né? certo, E posteriormente for me ajudar a formular um recurso para essa questão. Porque eu preciso botar um recurso para tentar anular essa questão na via administrativa. Não, vou ver para você. Cara, aí você vê como que essa questão de Mangaratiba as pessoas se ajudam, né? O Getúlio, quando ele, algumas horas depois, ele me mandou num texto no WhatsApp gigantesco, explicando ponto a ponto o foi porquê que aquela questão estava errada, citando os nomes dos gramáticos, falando tudo direitinho. Para falei, caraca, meu bem a cara do irmão, é Getúlio, a né? cara do Getúlio. Peguei aquele recurso que ele fez para mim, fiz só o copia e cola. Tum! Fui lá, entrei no site, fiz o meu recurso. Pá, mandei. Seja o que Deus quiser. Esperei, cara. Passou assim algumas semanas depois, saiu o resultado dos recursos. Cara, a banca da CESP, ela deferiu o recurso do que o Getúlio fez. E aí aquela questão ela foi anulada. Como aquela questão foi anulada, eu ganhei 2 pontos, Aí né? você. Aí eu voltei pro jogo. E aí, cara, graças a Deus, aquela questão foi anulada. Eu consegui voltar pro jogo. Sou grato ao Getúlio, professor, até hoje, porque foi uma pessoa que foi fundamental nesse processo Ah, cara, também, Getúlio é né? Me um ajudou, ser humano pô, espetacular. né? Me ajudou. E eu consegui, cara, continuar nos demais trâmites do concurso, né? TAF foi fácil? Cara, foi a parte mais difícil. Mais difícil. É... Só uma correção. A banca lá foi a AOCP, mas a prova foi nos moldes da CESP, que era uma certa número errado. Cara, e aí quando eu passei lá, e eu fui fazendo as próximas etapas, e aí o TAF já tinha a data, eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Falei, cara, eu preciso intensificar esse treinamento aí do físico. E, cara, foi muito louco essa parada do TAP, porque assim, eu tinha corrido 2.400 metros em 12 minutos. Para quem é corredor sabe que não é tão simples, porque é um pace de 5. Eu tinha que fazer 5 barras, eu não fazia nenhuma, mal me pendurava na barra. Eu tinha que fazer 30 flexões e eu tinha que fazer, se não me engano, 30 abdominais em 1 minuto. E a minha maior dificuldade era, até então, nesse momento, era a barra. Porque a flexão e tudo mais eu já conseguia bancar legal. Mas a barra para mim era um diferencial, porque, cara, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí, nesse meio caminho, tiveram todas essas pessoas que eu citei que me ajudaram.
Mas já na reta final, já mesmo, teve um cara que me abraçou de uma forma assim, que foi o Everton, ali do CrossFit, ali, né? Do CF para de Saco, que me abraçou de uma forma assim, meu irmão, absurda. O cara treinava comigo praticamente todos os dias, como se fosse a prova da vida dele. Se ele fosse fazer a prova. Parecia que ele que ia fazer a prova. E tinham dias e momentos que eu achava que eu não ia ser capaz, e ele continuava ali me incentivando. Né? Resumo da história, eu iniciei esse processo todo com 133 quilos. Terminou com quanto? Eu fui fazer o teste físico meu com 105. 105 quilos fui fazer essa prova. E, não, perdão, fui com 107 quilos e na reta final o Wesley falou, cara, você precisa perder mais pelo menos 2, 3 quilos. Pelo menos 2, 3 quilos, você precisa perder. Aí na semana final eu fiz fechei a boca lá, um doido lá, perdi mais 2 quilos e fui fazer a prova com 105 quilos. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá em Brasília, eu sempre gosto de ir antes, né? Pra ficar lá, tranquilo e tudo mais. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu fui tentar fazer uma barra na praça. Fui fazer uma caminhada, vou fazer uma barrinha aqui só pra soltar o músculo, né? Fiz uma, fiz duas, fiz três, a quarta não saiu direito. A quinta eu não consegui nem puxar. Você já pirou. E a prova era no dia seguinte. Rapaz, eu entrei em desespero. Minha mulher, eu chorava no quarto do hotel. Falei, vai dar merda, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai. Cara, não vou conseguir. Ela, cara, calma, calma, calma. Você treinou, você está preparado, calma. E a corrida, Red, eu nunca tinha conseguido fazer 12 em 12 minutos. Eu sempre fazia em 12 minutos e 15, 12 minutos e 20, 12 minutos e 5. Nunca tinha conseguido fazer. Mas o que eu fazia aqui? Eu treinava no sol de meio-dia. Porque Brasília é um lugar muito seco. Falei, cara, se eu treinar no pior horário aqui, quando eu chegar lá, de repente, eu consigo fazer com mais facilidade, né? E foi essa estratégia que eu adotei. Enfim, chegou o dia da prova, fui fazer minha prova, tô vendo os amigos que foram comigo também fazer, todo mundo indo bem, passando, e, meu irmão, o peso vai só aumentando, né? Eu preciso passar isso aí, meu irmão. Até porque lá em Mangaratiba deve ter um monte torcendo pra eu não passar. Né? Cara, Sempre tem depois, aquele, depois a gente vai falar isso. Tem uma galera, vai torcer contra. Eu falei, cara, eu preciso passar. E aí eu fui, cara. Quando eu cheguei lá, a primeira prova já era barra. Primeira prova já era barra. Falei, caraca, a primeira prova já era barra. Aí já começou aquela nervoso, tava com a mão, tem o controle, vai dar certo. Meu amigo, eu fiz uma barra, e detalhe, eu sou muito alto. A barra era baixa. Eu tinha que fazer com os pés cruzados. Deus me livre. E aí eu falei, cara, vamos embora. Aí eu me coloquei na posição lá, no inicial, o examinador me deu ok, pode começar. Aí eu lembro que eu puxei uma, fiz bem. Puxei a segunda, fiz bem. Puxei a terceira, fiz bem. Na quarta já comecei a sentir minha força já indo embora. Né? E aí quando eu fui puxar a quinta, eu juro pra você, o Regis, o meu braço tremia igual vara verde. Igual vara verde. E parecia que o processo entre você puxar o teu corpo e atravessar aqui o queixo na barra. A barra ficou mais alta, o corpo mais pesado. Parecia uma eternidade. Eu tremendo e, cara, eu puxei, passei, segurei, voltei, o examinador falou apto. Quando o examinador falou para mim apto, eu falei assim, eu por dentro, falei, meu Deus, muito obrigado. Puxou a cesta de raiva, não? Falei, muito obrigado. Pô, quem me dá eu não tinha condição, não. Eu falei assim, senhor, muito obrigado. Só mais uma. Por quê? Porque nas outras provas, eu me garantia. A minha dificuldade era a barra. Falei, cara, eu preciso passar na barra. Porque se eu passar na barra, o restante eu garanto. Né? Ainda que na corria eu 10, 15 segundos, eu sabia que quando chegasse na hora, eu ia conseguir dar o gás, eu ia fazer. Um splitzinho. Eu ia fazer. Então, assim, cara, correu tudo bem, consegui fazer. E aí, Regis, foram 2 anos, né? Desde quando eu fiz a prova, até janeiro, até dezembro, na verdade, agora, do ano passado. Dezembro do ano passado, eu tive a felicidade de ser nomeado lá em Brasília. Eu lembro que você me mandou, cara. Eu fiquei feliz porque, pra mim, você é um filho, um irmão, tu sabe disso, o carinho que eu tenho por você. E também, cara, pra calar a boca de uma galera. Não, o cara não é político, o cara não passou, o cara vai estar fazendo o que em Mangaratiba? Calma, gente, esse negócio não é assim, pô. A gente vem de família militar, sabe como é que as coisas funcionam. Não é assim, pô, isso aí tem TAF, tem treinamento, não, tá maluco. Quando você postou, eu falei aí, ó, resultado aí, ó. Justamente, cara. Então, assim, desde quando eu passei na prova, todas as etapas, até ser nomeado de fato,
Foram 2 anos aproximadamente que demorou, né, para poder ser nomeado. E aí, dia 12 de dezembro do ano passado, eu fui nomeado, né, policial penal do Distrito Federal. Eu tomei posse no dia 3 de janeiro desse ano. Fui para lá, eu viajei dia 1º de janeiro para Brasília. Tomei posse no dia 3 de janeiro. Hoje eu sou lotado na penitenciária do Distrito Federal, que a gente chama de PDF-1, né? Trabalho lá hoje dentro da unidade com muita alegria, muita satisfação. Sou muito feliz e realizado com o meu trabalho, sou muito feliz e realizado com a minha conquista. Estou em Mangaratiba hoje, né? Porque eu vi para o aniversário da minha mãe. Minha mãe, ela fez 66 anos. Um abraço, dona Célia, parabéns, Deus abençoe a vida da senhora, que venha mais 60, mais 60 e mais 60, e que a gente esteja aqui para ver comemorar junto com a senhora. E aí eu vim para poder dar um abraço na minha mãe, visitar meu filho também, o Murilo, meu filho mais velho, Murilo, e aproveitar, cara, assim, eu queria muito aqui, Reis, eu queria muito aqui, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que a gente tem o poder de ser canal de bênção ou de maldição na vida das pessoas. Exato. Né? Fica à vontade aí. Ou você pode ser um canal de bênção, ou você pode ser um canal de maldição. E, sim, tiveram pessoas que foram um canal de bênção na minha vida. Tiveram pessoas que eu me espelhei. Pessoas que eu olhei assim, eu falei, cara, pô, se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então, eu sempre fui um cara que, sempre fui um aluno mediano, sempre fui um cara que o bagunceiro do final da sala, sempre foi aquele cara que ficava. Cara, olha que lembrança veio na minha cabeça aqui agora. Eu, Pablinho e Leleco. Nossa! Eu, Pablinho e Leleco no João Paulo, batucando pagode. Como é que é aquele pagode? Morango do Nordeste? Como é que é? Ela é o morango aqui do Nordeste. A gente batucando que na época quando lançou essa música, estourou essa música. E o Pablinho deu certo, né? O Pablinho hoje é o maior pagodeiro de Mangaratiba, pô. Vocalista do samba aí. Um abraço, Pablinho. Tô te esperando aqui, meu irmão. Pode fazer um pagode ao vivo então, aqui. Assim, eu sou esse cara, cara. Esse cara ficava fazendo bagulho com o Yuri Coquita. Lembra do Yuri Coquita? Lembro, o Yuri tá pra longe também. Muito tempo que eu não vejo, cara. Muito tempo que eu não vejo. Então, assim, eu sempre fui esse cara, cara, da bagunça e tudo mais. Ou seja, o que eu quero dizer? Você precisa entender quando você quer alguma coisa na sua vida, você não precisa você não precisa ser o mais inteligente. Né? Tem uma frase que me representa muito, que fala o seguinte, que a disciplina vence o talento. Sempre. E é real. Quando você é disciplinado, quando você sabe o que você quer, quando você é um cara determinado, você consegue vencer qualquer pessoa que eu falo sempre assim, que se não for pelo talento, vai ser pelo esforço. Exatamente, pô. É a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu fiz um concurso com 60 mil inscritos, pô. Entendeu? Eu fiz um concurso ali onde, pô, milhares de pessoas gostariam de estar no meu lugar. E gente até com condições financeiras até bem maiores que a sua. Aí eu falo. Exatamente. E o cara que fez esse concurso, é o Tomás, de Mangaratiba, que brincava na pracinha, que estudou na Maria Augusta, no Coronel, no João Paulo II, que a mãe ralava duro para ajudar. Justamente. Entendeu? Tomás que cresceu dentro da cidade, Tomás que não teve tanta oportunidade igual outros que têm e não aproveitam. Justamente. O Tomás se esforçou, buscou e conquistou. Então, assim, qualquer pessoa é capaz. Qualquer pessoa basta querer. Capaz, basta querer. Assim como você determinou a tua vida. Eu só volto à prefeitura se for o quê? Você foi efetivo. Concursado, né, irmão? 92 da prova. Fui lá, meti o concurso e foi. Então, assim, é tudo que você busca, o que você quer. Então, assim, nenhum sonho é impossível. Nenhum sonho é impossível. Eu falo muito, para quem está muito próximo de mim, que a gente é o que quer ser e tem o que quer ter. Agora, tem que ter disposição. Justamente. Irmão, a gente sabe o quanto a gente rala. 3, 4 horas por dia de descanso quando eu tenho. Você não deve ser diferente. Sim. Você, quando estava buscando o teu objetivo ali, o que eu tenho na minha vida livre por dia, geralmente são 3 a 4 horas, não é isso? Entendeu? E, irmão, tô felizão. As coisas estão acontecendo. Sim. E eu sei que eu vou chegar onde eu quero, irmão. Mesmo uma montoeira de gente torcendo para dar errado. Sim. Mas quem me protege, quem me guarda, meu irmão. Não dorme nunca, né? Exatamente isso, filho. Exatamente isso. E é isso, cara. E assim, aí, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, e eu faço questão de repetir agora. Existem pessoas que se tornam referências na nossa vida. Existem pessoas que são fundamentais na nossa vida. Então, assim, o Regis Gonçalves, foi um cara que foi essa pessoa. Pai. Fala essas coisas não, que eu fico meio sem graça. Foi essa pessoa que foi referência na nossa vida. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe não confiava em ninguém.
A minha mãe só deixava a gente sair quando era correto. Tu lembra quando a gente foi pro centro da cidade comprar um uniforme pra desfilar na banda? Lá na Rua da Carioca. Lembra disso? Aí a gente foi pra lá experimentar roupa, não sei o que. A diretora Compramos era a Cleonice. Leonício, um abraço, Leonício. Cleonice era a Compramos diretora de João a Paulo. farda de gala da Marinha do Brasil, irmão. Foi. E chegamos lá bonitão pra desfilar. Terra Encantada. Terra Encantada. O Balduíno pedindo um misto quente. Isso. Balduíno de Recife. Porra, gente boa demais. Queridinho da Barra Mário. De vez em quando eu falo com ele. E aí, cara, então, tipo assim, cara, você foi um caso, assim, é bacana, porque assim, a minha adolescência no João Paulo foi muito bacana, foi muito marcante. E você teve essa referência. O cara que era do Grêmio, o cara que era da rádio da escola, o cara que fazia a dança da lamberóbica lá no amigo da escola, fala essas coisas, entendeu? O cara que tava ali sempre promovendo coisas muito legais na escola. Então, tudo que acontecia de legal na escola, sempre tinha a mão do Regis, a mão do Rondinelli, a mão do Claudinei, a mão do Edinho, sempre tinha a mão de vocês. A mão do Tomás participava com a gente também. Sempre tinham vocês promovendo alguma coisa bacana assim na nossa adolescência. Isso é muito legal, cara. Eu tive no João Paulo, cara. Teve uma homenagem que fizeram para os alunos que se formaram professores, né, os professores atuais que se aposentaram, e eu fui convidado. Sim. Que eu sou professor, eu fiz normal, fiz formação geral e fiz normal no João Paulo, eu fui lá. Cara, me deu uma tristeza quando eu cheguei naquela escola. Tristeza, pô, mas não é aquela tristeza ruim, é a tristeza de, gente, tá faltando, cara. Tá faltando pô, um Edinho, um Rondinelli, um Tomás, um Regis, um Claudinei, um Rodrigo Salsicha. Rodrigo era dançarino. É isso aí, tá faltando. É muito telefonezinho. Ainda bem que saiu essa lei aí que proibiu o telefone nas escolas. Aí os alunos estão começando a interagir entre eles, estão conversando, estão brincando. Então tá começando a voltar alguma coisa, cara. Mas falta esse canal na cidade. Essa juventude isso é fundamental, isso marca a minha vida. Eu lembro, eu tenho essas memórias muito vivas dentro da minha cabeça, cara. Muito vivas na minha cabeça. Churrasco da banda. Churrasco da banda, briga por instrumento. Essas coisas. E o Bira com aquele cacuete dele, gaguejava o Bira. Né? O Cascado naquela... Ao mesmo tempo que era um ogro, era um coração desse tamanho. Um abraço, Cascado. Gente boa demais, cara. Tipo assim, cara, são lembranças muito bacanas, cara. O Muriqui, Luciana Garcia. A gente tá para fazer um podcast. Luciana Garcia, eu, Igor de Melo e Núbia. A galera da rádio, da época. Sim. Entendeu? Estão querendo marcar pra gente sentar e bater um papo aí. Então, assim, cara, foram coisas que vocês promoveram que eu posso estar enganado, mas eu acho que em Mangaratiba nunca houve em alguma escola aí um movimento desse. O Grêmio Estudantil funcionava, a rádio da escola funcionava, era maneiro demais. As caixas estão lá até hoje. Pendurada lá, né? Cara, esse era muito maneiro. Então, assim, eu promovia realmente aquela inclusão na escola. E a gente tinha um grupo ativo, eu falo para quem quiser ouvir, irmão. Aquela praça só foi feita em frente ao colégio, porque o Grêmio Estudantil foi na prefeitura na época, pegou o secretário de obras, levou, a Patrícia Marcela, que era a diretora. Sim. Levou lá com a Patrícia Marcela, a gente conversou, foi feita aquela pracinha em frente ao colégio ali. Não adianta um ou outro dizer, não foi não, irmão. Foi a Patrícia Marcela, o secretário de obras na época, que eu não vou falar o nome, foi o Grêmio Estudantil, a quadra do João Paulo, a gente conseguiu cobrir. Aquela quadra de vôlei que tem lá de areia, foi o professor Manel Fernandes, com um grupo de alunos, a gente saiu do colégio João Paulo II, andou até a loja do Zé Carlos Costa, que ele doou as madeiras, a gente buscou as madeiras, então a gente tinha uma galera que queria fazer, queria acontecer, cara. Sim. Então esse era o diferencial da juventude daquela época. Verdade, cara. Eu sou felizado, cara, de ter participado um pouco disso, ter vivenciado isso um pouco, porque hoje em dia realmente eu acho que as coisas mudaram muito. A tecnologia ela veio para atrapalhar um pouquinho essa questão dessa vivência das pessoas nas escolas. Entendeu? Ainda bem que proibiram o telefone. Eu sou a favor disso. Trabalho em escola hoje eu vejo as crianças conversando, brincando, pulando elástico, cara. Você não vê isso nas escolas. Não tem mais, jogando vôlei, jogando handball. Hoje a gente vê tudo isso voltando. Eu acho que a tecnologia é legal dentro de casa, 1 horinha, 2 horinhas no telefone ali, interagir com os coleguinhas que moram longe. Acabou. Nada mais que isso. Por isso a importância de você ter atividades constantes nas escolas e também fora das escolas, né? Exato. Atividades extracurriculares. A gente lembra que fazia escola de paz. Escola de paz. Sábado e domingo. Escola de paz, tinha um amigo da escola. Tinha os dois, né? Tinha os dois. A gente fazia sábado. Era final de semana, cara. A gente ficava, na verdade, a gente ficava de segunda a segunda na escola. Cara, eu saía da escola na sexta-feira, no sábado eu tava lá jogando ping-pong, ou eu tava lá brincando de alguma coisa, eu tava jogando futebol. Tinha o maior prazer de ir pra escola. Chegava lá, tipo, merendava e comia. Passava o dia todinho no colégio. Era de 8 às 5. Era muito... Cara, era fundamental. Então, assim,
Fica até aqui a sugestão, né, para os governantes atuais aí, o secretário atual, pensar na possibilidade de desenvolver um projeto, de repente, que as crianças possam estar na escola também aos finais de semana. Se precisar de Entendeu? ajuda, entre em contato com o Tomás, entre em contato com o Rex. A gente está aí para ajudar. Tudo que é benéfico para a cidade, a gente Não, participa, com a gente ajuda, a certeza, gente com soma. certeza, está para somar, com certeza. Tomás, meu amigo, qual é o recado que você deixa para essa galera aí? Você dá? Cara, eu deixo o recado que eu deixo, assim, eu acho que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente viveu, né? Com certeza. Eu vejo muitas pessoas falando sobre experiências do outro. Experiência de coisa nenhuma, né? E justamente, eu gosto de falar sobre as coisas que eu vivenciei. Então, assim, o recado que eu queria deixar, cara, é do fundo do meu coração, para quem tem um filho pequeno, tem um filho de 10 anos, tem um filho de 2 anos, tem um filho que mora em Mangaratiba, que estuda em Mangaratiba, né? E o que eu desejo para ele são as melhores coisas do mundo. E mesmo que eu desejo para ele, é o que eu desejo para os jovens da minha cidade. E o recado que eu deixo para os jovens de Mangaratiba é: façam valer a pena cada oportunidade que você tenha, né? Construa você as suas oportunidades, né? Não foque nos problemas, foque nas soluções, né? Seja o autor da sua história, não é isso? Justamente, então, tipo assim, tem até um cara que fala uma frase aí na internet que é assim, eu acho ele meio que um idiota assim, mas eu acho que a vida ele fala umas paradas que fazem sentido. Ele fala muito assim, criança resolve, não, criança reclama, adulto resolve. Ele fala muito isso. Criança reclama, adulto resolve. Então é isso. Então se você está insatisfeito com alguma coisa, cara, se alguma coisa na tua vida não está te deixando satisfeito, se alguma coisa está te incomodando, foca na solução. O que você pode fazer para solucionar esse problema? Até onde a sua mão pode alcançar para solucionar esse problema? O que está no seu alcance? Ah, está fora do seu alcance? Então não deixa isso te consumir. Pô. Porque se está fora do teu alcance, está fora do teu alcance, tu vai fazer o quê? Tem uma outra pessoa que sempre falou para mim uma frase: irmão, se o problema tem solução, resolva. Se não tem, não tem. Justamente. Acabou. Não tem que ficar Não esquentando a tem o que cabeça. fazer, Não tem que justamente. ficar se torturando por uma É, coisa que você não vai conseguir resolver. que a nossa mentalidade, ela vai, o nosso psicológico vai corroendo a gente. Então, assim, Raiz, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas de Mangaratiba. Eu estou aqui me colocando à disposição para poder ajudar qualquer pessoa que queira investir em si, que queira Tomás, estudar, que beleza. queira fazer uma prova, um E concurso, algo do como é que a gente tipo. faz para falar com o Tomás? Ah, cara, eu tenho um Instagram lá Dá sua que rede social aí, a rede irmão. social minha lá é. Cara, eu vou te falar que eu nem sei de cabeça da rede social. Tomás Santos. Tomás Santos, tenho certeza, sim. Mas o Instagram, só botar lá Tomás Santos com TH e Z, né? Que é o Tomás de Rico. Vai aparecer lá. Eu não. Eu ultimamente eu tinha uma rede social anterior, mas depois que a gente entrou lá na polícia lá, e depois que a gente passa por algumas formações e instruções, é aconselhável que a gente mude algumas Limite alguma condutas e alguns coisa. Tá comportamentos, certo, tá né? certo. E aí eu acabei excluindo a minha rede social anterior e fiz uma nova. Essa nova que você tá correndo? Uma foto minha lá, correndo lá e tal. Atleta, né? Comecei a correr agora eu sou corredor de final de semana. E aí eu fiz a rede social nova, então assim, quem quiser me procurar lá. Tem vários concursos aí, Regis, para sair. Tem concurso da Polícia Civil aqui do Rio para sair de novo. Tem concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Que, pô, cara, Minas Gerais é aqui do lado, tá? Juiz de Fora tem Irmão, eu não unidade, sei porquê, entendeu? cara, mas eu sempre te vi delegado, tá? Depois você É, me diz isso no futuro. vamos no futuro. Tô analisando as possibilidades. Então, assim, cara, quem quiser me ajuda para essa área de segurança pública aí, o que eu puder fazer para ajudar, orientar, ajudar a montar um cronograma de estudo, ajudar de alguma forma, eu me coloco à disposição para poder ajudar essas pessoas, entende? E eu tenho sim minhas metas, né? Quando eu fui para Brasília, eu botei na minha cabeça que eu ia tentar fazer uma faculdade de Direito, para justamente eu tentar conciliar, né, os estudos. Para quê? Porque eu não me vejo em Brasília daqui a 20 anos. Ah, pô, mas lá é bom, lá o salário é bom, lá não sei o quê. Sim, mas não tem salário que pague, né, a alegria de eu estar perto do meu filho, a alegria de estar perto da minha mãe. Minha mãe está envelhecendo, cara. Minha mãe está com Alegria de estar em casa, né? é, minha mãe tem 66. O que adianta eu fazer fortuna lá e ganhar dinheiro e eu não ver a minha mãe ali envelhecendo, que, né, começando a ter aquela dificuldadezinha dela e eu ter que estar ali para ajudar? Isso não adianta. Então, assim, eu pretendo sim continuar estudando. Eu pretendo fazer concursos aqui pro Rio de Janeiro, ainda né, voltar para essa área de segurança, delegado, quem sabe, Eu tô, fa- promotor de eu justiça, tô, quem sabe, defensor eu tô público, quem sabe, falando. né? Eu quero sim, eu tenho essa mentalidade sim, né? E a partir do ano que vem, talvez eu comece a construir esse projeto aí. Mas fica aqui o meu
o meu agradecimento a todos os profissionais e todas as pessoas, amigos que de alguma forma torceram por mim nesse processo, pessoas que acreditaram da minha capacidade, pessoas que torceram por mim, pessoas que ali sempre me impulsionaram, né? Fica aqui também aqui a minha forma de agradecer, cara, é me colocar à disposição, é fazer pelos outros o que um dia fizeram por mim, sabe? Multiplicar, né? Multiplicar o meu conhecimento aí e ajudar as pessoas também a conquistar degraus aí. Meu irmão, quero te agradecer, tá? Ter disponibilizado um tempo. Eu sei que você veio para passar o aniversário da sua mãe com ela. Você veio de Brasília, mais de 15 horas de carro. Não quis gastar, não quis vir no jatinho particular ainda, mas ele vai conseguir chegar lá. Você veio participar aqui. Fico feliz de ver o teu processo. Você sabe o quanto eu te admiro e te respeito. Tenho certeza que não é realmente a tua zona de conforto. Essa zona de conforto só vai chegar um dia. Você com seus 50 alguma coisa, curtindo Mangaratiba, na beira da praia com a tua família, tá? Sucesso na sua vida. Obrigado, irmão. Independente de qualquer coisa, você sabe que você tem um irmão aqui, que a hora que você assoviar, a gente chega junto, irmão. Obrigado, meu irmão. Se tiver de chegar de voador em Brasília, a gente chega. Vai. Irmão, obrigado por tudo. Valeu, Tá, obrigado por ser exemplo para essa juventude de Mangaratiba aí e essa juventude que está assistindo a gente. Obrigado, irmão. E essa foi mais uma edição do RG Podcast com ele, Tomás Santos. Valeu, gente! Valeu.